Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Notícia Crimes. Bom, a notícia Crimes de hoje, a notícia que saiu na mídia, que foi veiculada nas TVs, nos jornais, nas redes sociais, é a respeito de uma modelo paranaense, a modelo Laura Dana, que forjou o próprio sequestro e que por isso foi condenada no ano de 2013 e recentemente presa para o cumprimento da pena, já em definitivo, por ter simulado o próprio sequestro e comunicado à mãe de que estaria sequestrada, falsamente sequestrada, com a ajuda de terceiros, e exigido então da vítima o pagamento de R$100 mil em dinheiro. Vamos ver a reportagem então, que é da Band News. Ela desce da viatura da polícia com certa dificuldade. Tudo por causa do barrigão. A influenciadora digital chegou à divisão de capturas logo cedo. A modelo está grávida de 9 meses da segunda filha e foi detida em casa, na Grande São Paulo. Lauren Adana Lorenzetti é conhecida nas redes sociais por postagens sobre o mundo fitness e também sobre o universo da maternidade. A modelo foi condenada em 2013 por simular o próprio sequestro e pedir R$100 mil de resgate para a própria mãe. Na época do crime, em 2010, Lauren tinha 21 anos. Ela se escondeu na casa de uma amiga enquanto o ex-namorado ligou para a família, se passando por sequestrador e exigindo o dinheiro. Outro amigo ajudou no plano. Segundo a investigação, a farsa acabou durando somente 15 horas e foi descoberta pela polícia. Desistiram, desse sequestro, dessa simulação, porque a polícia do Paraná passou a investigar. Mesmo com a desistência, a polícia chegou nos autores e percebeu, e aí se viu que ela também estava envolvida. Até desde a época da condenação, a influenciadora digital vinha recorrendo. Só que em abril do ano passado, a Justiça Paranaense decretou a prisão dela. Desde então, a mulher passou a viver aqui em São Paulo e não se apresentou às autoridades. A polícia do Paraná, então, pediu ajuda à divisão de capturas aqui de São Paulo. O mandado de prisão diz que é 6 anos de prisão e deram um regime semiaberto em abril. O semiaberto ela deveria comparecer, durante o dia ela pode trabalhar, para desenvolver as atividades e à noite ela volta para cumprir a pena imposta. Provavelmente porque ela não compareceu ou não foi localizada, então veio esse mandado de prisão para que a gente cumprisse. Juliano Canteiros, que ajudou no plano do falso sequestro, está foragido. A amiga Marlene Terezinha Regi não chegou a ser presa. E o ex-namorado Douglas Vaz de Lara tirou a própria vida em 2010. Na época da extorsão, Lauren vivia no interior do Paraná, onde nasceu. Ela já foi eleita Miss na cidade de Renascença, onde morou a maior parte da vida. Município localizado a aproximadamente 475 quilômetros de Curitiba. Atualmente, a modelo morava em um condomínio de Alphaville, em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Mas por que a busca e apreensão? Porque com a busca e a apreensão, foi possível entrar na casa já com uma ordem judicial e evitar que se recusasse a sair, e até pelo estado dela mesmo, que ela está grávida já, segundo consta, no último mês de gravidez. O marido da modelo a acompanhou na delegacia, mas não quis gravar entrevista. Ela está no 9º mês de gravidez, ela pode dar à luz a qualquer momento, ela tem uma filha de 2 anos, então é um direito dela, até do advogado pleitear que ela faça uma prisão domiciliar, ou se não todo o período, pelo menos por um período da pena. Bom, pessoal, o que aconteceu no caso da Laura da ex-Miss Renascença aqui do Paraná, que agora, como vocês viram, foi capturada em São Paulo, na Grande São Paulo, para o cumprimento da pena, já efetivamente condenada. Esse sequestro forjado, pessoal, ele leva a bastantes interpretações, a variadas interpretações por parte dos tribunais. Em primeiro lugar, esse falso sequestro, esse sequestro forjado, em que a própria pessoa participa da comunicação do seu sequestro para familiares com o fim de obter algum proveito econômico deles, ele não tem uma tipificação expressa no nosso Código Penal, não é mesmo? Até porque é uma situação que pode facilmente se amoldar, como nós vamos ver, em alguns tipos penais que já existem no nosso Código Penal desde o ano de 1940. Mas a tipicidade de uma situação tão nova e tão inusitada por si só, que é algo raro de acontecer, leva a uma certa dificuldade de interpretação e a possibilidade de enquadramento em pelo menos 2 crimes. Importante saber que, desde logo, não é o crime de sequestro, não é o crime que está lá no artigo 148 do Código Penal, porque sequestrar é privar alguém da sua liberdade
contra a vontade dessa pessoa, certamente, né, porque a pessoa pode eventualmente até anuir em ficar com a sua liberdade restringida por alguma coisa, uma brincadeira, esse famoso programa holandês que é o Big Brother, né, então privar alguém de sua liberdade, mas caso a pessoa consinta, então o crime acaba não se aperfeiçoando, uma vez que a pessoa, numa simulação como essa, em que ela fica presa numa casa, filmada aí para todo mundo assistir, ela está sendo privada sim, mas está consentindo. Então, o crime de sequestro, a pessoa, ela é sequestrada contra a vontade dela e tipificaria, então, o artigo 148 do Código Penal. Existe também a extorsão mediante sequestro lá no artigo 159, que já é um crime patrimonial, porque exige-se o pagamento de uma quantia efetivamente da família da vítima, mas certamente a vítima está sequestrada contra a própria vontade, não é? É um crime bastante grave, inclusive hediondo. O que nós estamos falando aqui no caso da reportagem que nós acabamos de ver não tem nada a ver com isso, não é, pessoal? A pessoa forjou o próprio sequestro, não existe ninguém sequestrado, ninguém privado da própria liberdade, então nós afastamos esses tipos penais de sequestro, de extorsão mediante sequestro, e ficamos então num outro campo de interpretação dos crimes patrimoniais. À primeira vista pode-se pensar que é tudo uma grande falsidade, né? Então os primeiros casos em que isso aconteceu foram tipificados e entendidos pela justiça como crime de estelionato. Porque o estelionato é obter para si ou para outro um proveito econômico em prejuízo alheio, valendo-se o autor do crime de algum artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. É um crime que tem uma pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa, um crime com uma mediana gravidade, não é? E que não conta com nenhuma ameaça contra a vítima. Então, um caso clássico de estelionato é o chamado golpe do bilhete premiado, enfim, situações em que se simula algo valioso para que a vítima enganada entregue o seu dinheiro ao autor, né? Então, um cheque valioso, que na verdade é um cheque sem fundo, então simula-se ali que eu tenho um bilhete premiado, um cheque com alto valor e que eu vendo aquela vítima, ela enganada, compra ele de mim e me paga algo por um papel que não vale nada, não é? Isso é o clássico estelionato e há muitas formas de se cometer estelionato. Mas, por outro lado, esse caso do sequestro, embora seja tudo uma grande mentira que poderia levar à fraude, né, do estelionato para conseguir o proveito econômico, que tipificaria especificamente esse crime, nós vemos que tem um tom de ameaça, não é, pessoal? Então, os tribunais hoje, por praticamente unanimidade, inclusive o STJ, têm interpretado o falso sequestro, que, como eu disse no começo do vídeo, não tem uma tipificação expressa, mas não há necessidade também, nós podemos encaixar em tipos penais existentes. STJ e demais tribunais têm entendido que o falso sequestro, em que a pessoa simula que está sequestrada, participa de toda essa situação com a ajuda de terceiros, fatalmente cometido por mais de uma pessoa, e com isso tira dinheiro de seus familiares, ou tenta extorquir, pelo menos foi o caso da Laura, que não conseguiu receber o dinheiro, tudo foi desmantelado antes, mas ela de fato praticou o crime. Então, qual crime seria? O crime de extorsão, que é o artigo do 158 do Código Penal. Então, a gente afasta o estelionato, que é mais leve e que conta com uma fraude, mas não tem grave ameaça, e enquadra a situação num crime de extorsão do artigo 158, que é um crime bem mais grave. Ele tem penas de 4 a 10 anos de reclusão, enquanto o estelionato tem penas de 1 a 5 anos. E mais, extorquir é justamente constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, que seria o caso, a entregar ao autor do crime algum tipo de vantagem patrimonial ilícita, exigindo que a pessoa faça, deixe de fazer ou tolere que se faça alguma coisa. Então, a extorsão é um crime muito relacionado a chantagens, né? Por exemplo, eu sei o segredo de alguém, o que é uma grave ameaça contra essa pessoa, e fico tirando o dinheiro dela, né? Por uma única vez ou várias vezes, o crime pode ser crime continuado também. Aqui é parecida a estrutura, então eu simulo a grave ameaça, que é o fato de supostamente estar ali um familiar sequestrado, mas na verdade ele não está. Ele faz o contato, os supostos sequestradores fazem o contato com a família da vítima, então nós temos o componente da grave ameaça. Para quê? Para exigir a entrega, para constranger a que a vítima entregue, né, que faça alguma coisa, entregue uma quantia em dinheiro em troca da liberdade do suposto familiar sequestrado, que na verdade não está. Então existe um componente de grave ameaça que eleva apenas desse delito para 4 a 10 anos de reclusão. E no caso especificamente da Laura, ainda incorreria no parágrafo 1º, porque ela e mais o ex-namorado e um colega, mais de uma pessoa simulou esse falso sequestro, que é muito difícil ser feito pela pessoa sozinha, não é, gente? Então, eu enquadraria no parágrafo 1º com um aumento de pena considerável também de 1/3 até a metade. É importante dizer, finalmente, que essa extorsão tem um componente de grave ameaça
ao contrário do estelionato. É isso que gerou uma certa dúvida na doutrina para tipificar o falso sequestro, né? Ou auto-sequestro, enfim, esses falsos sequestros também muitas vezes são praticados dentro de penitenciárias, em que se simula que há ali, já não com a participação do familiar, mas que tem supostamente um filho ou alguém sequestrado, e a vítima escuta aquela voz ali parecendo ser de um familiar também, é o golpe do falso sequestro, e entrega o dinheiro todo ali com medo. Esse componente da grave ameaça que faz a gente sair do estelionato e mergulhar justamente no crime de extorsão, foi debatido pela doutrina inicialmente como não sendo uma verdadeira ameaça, já que ninguém está ameaçado. Não existe ameaça para a liberdade, a integridade física, a vida daquela pessoa. Ou ela está, inclusive, participando do golpe, né? Ou ainda que não esteja, nesse caso aí das ligações feitas dentro de penitenciários. Mas é importante saber, gente, que mesmo a falsa grave ameaça, ela enseja a grave ameaça que aparece em muitos crimes patrimoniais. Então, nós temos as armas de brinquedo, armas simuladas, simulacros de arma, que embora nunca atirem, que nunca possam fazer mal a alguém, tipificam a grave ameaça que está no caput dos crimes de roubo, que está no caput do crime de extorsão, como a gente acabou de falar, e outros crimes mais. Então, se a gente fizer um paralelo para entender que essa grave ameaça é uma grave ameaça que não chega a ser a verdadeira ameaça, já que ninguém está sequestrado, mas que pode sim tipificar com uma arma de brinquedo, um simulacro de arma, a grave ameaça do tipo básico dos crimes de roubo, de extorsão e outros crimes graves contra o patrimônio, então nós encaixamos também o falso sequestro como sendo uma modalidade de extorsão, ainda que ninguém esteja efetivamente sequestrado, ok? Então, tipifica-se o crime como sendo um crime de extorsão, por isso a modelo Laura ficou com uma pena de 6 anos, né? É uma pena que pode variar de 4 a 10 anos, ela pegou 6 anos de prisão, já foi efetivamente condenada, e não é crime de estelionato, o falso sequestro, e sim crime de extorsão, do artigo 158 do Código Penal Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia crimes, que gera assim, né, uma certa confusão de interpretação que a gente tratou de esclarecer. E deem o seu clique aqui, curtam, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no nosso canal para receber proximamente mais vídeos do canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!